Vamos ler de novo todo o Salmo e nós vamos prosseguir a partir do ponto em que paramos no domingo passado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiste com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Senhor, abençoa a tua palavra e fala conosco mais uma vez nesta manhã, ó Deus, e nos conduza pelas veredas do teu Espírito para que nós possamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós falamos aqui sobre os primeiros versos deste Salmo a respeito da compreensão de que Deus é que provê. É que em Deus nós devemos colocar a nossa confiança. Que as decisões que tomamos enquanto família, enquanto casais, enquanto sociedade, elas precisam ser submetidas à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós tomamos a frente dos processos e decidimos a partir e mercê dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e até mesmo da nossa razão. Entretanto, a nossa razão, ela não claramente nos dá o melhor caminho. A Bíblia diz: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. E é por isso que nós dependemos de Deus. Porque Deus é aquele que enxerga o quadro inteiro, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Nós enxergamos a história apenas a partir dos fatos que estão colocados diante de nós e a partir da nossa perspectiva, do nosso ângulo de visão, ou seja, do nosso ponto de vista, que é diferente do ponto de vista do outro, por exemplo. Quem está certo? Quem tem razão? O que vai acontecer amanhã? Qual o cenário maior que está por trás disso tudo? Quais são as forças espirituais que estão agindo neste processo? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não zelar pela cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vivemos uma crise ética que deságua numa crise moral. E nós cada dia mais estamos diante de famílias perdidas. A quantidade de separações aumenta a cada dia. O IBGE essa semana divulgou estatísticas a respeito dos casamentos e divórcios nas diversas cidades do Brasil. Então, se o Senhor não estiver à frente da nossa família, em vão será o trabalho daquele que tenta edificar alguma coisa. E o texto também diz que será inútil o trabalho que não coloca Deus como sendo a sua provisão, o seu provedor.
Quando o trabalho se torna o nosso Deus, e a gente deposita toda a nossa confiança no nosso próprio esforço, esquecendo que tudo depende de Deus, que a saúde para trabalhar depende do Senhor, que nós não estamos no controle daquilo que é imponderável. De repente tudo muda. E que nós precisamos entender que o trabalho sem Deus é pecado. Porque foi exatamente isso que nos afastou de Deus. A ideia de que nós poderíamos ser provedores e cuidadores de nós mesmos. Isso nos leva ao adoecimento. Isso nos quebra e quebra a nossa alma. Se a gente no final do dia, no final da tarde, como Adão no Éden, não puder encontrar o Senhor e desfrutar com Ele daquele instante e ouvir dEle o que Ele tem para a nossa vida. E então nós chegamos no verso 3, que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Dia desse eu ouvi uma mãe me dizer, sofrida, amargurada, com as lutas que está vivendo com seu filho. E ela dizia: ah, pastor, eu me arrependo tanto de ter tido um filho. E eu fiquei muito sensibilizado com o sofrimento daquela mãe. O que nós precisamos ter como perspectiva na nossa vida é que os filhos não são nossos, são herança do Senhor. Herança do Senhor. Eu já contei essa história aqui. Uma vez eu morava ali na estrada do Gabinal, num condomínio de prédios, e eu estava saindo atrasado, com o violão nas costas, indo para a igreja, para o ensaio. E eu estava a pé naquele dia. E quando eu desci a rua, direção onde tem um campinho de futebol, eu vi uma senhora subindo a rua chorando. E eu passei por ela apressado e percebi o choro dela, mas aquilo foi me incomodando, e eu dei meia volta e eu disse: minha senhora, está tudo bem? Posso lhe ajudar de alguma forma? E ela falou assim: eu não suporto mais o meu filho. Ele é adotado, ela me disse. E ele se enveredou nas drogas, e ele é homossexual, e ultimamente ele passou a me agredir. E ele nem é meu filho. Eu adotei e agora ele me trata desse jeito. E eu não sei mais o que fazer, entreguei na mão de Deus. E eu lembro que naquele momento eu disse para ela: mas eu achei que Deus tivesse entregue ele nas suas mãos. E eu disse: se a senhora não cuidar dele, quem vai cuidar? E aí eu comecei a falar de Jesus com ela e comecei a dizer a ela que tinha solução. E orei com ela ali no meio da praça. E depois não a vi mais. Uns 3 meses depois a encontrei de novo, passando pelo condomínio. E eu corri até ela e disse assim: como estão as coisas? E ela me disse que o filho tinha se convertido na Assembleia de Deus.
que estava numa casa de recuperação e que Deus tinha mudado toda a história. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos não são nossos. Os filhos são presentes que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. Os filhos, o salmista Salomão diz, o fruto do ventre é um galardão, é um prêmio. É claro que é difícil. É claro que dá trabalho. É claro que traz angústias. É claro que a gente chora. Mas no final, nada é tão recompensador como ver o fruto do seu trabalho, e ele vai acontecer. Deus está à frente da sua família, Deus está à frente da sua casa. Esta semana no gabinete com uma família, uma outra mãe dizia, pastor, eu não tenho quase mais esperança. Eu disse, não perca a esperança, porque vai passar. Vai passar. Vai passar, toda fase da vida passa, e no final de tudo, você, as suas orações, a sua intercessão, o seu clamor, o seu cuidado, a educação que você dá, um dia você vai ver o fruto daquilo que Deus vai fazer na vida do seu filho e da sua filha. Os filhos são herança do Senhor. É muito triste ver que hoje filhos são colocados como uma linha financeira numa planilha contábil. Ou são ponderados como os benefícios e os malefícios que poderia trazer à minha carreira. E ter filhos não significa mais para as pessoas a dádiva, a graça, o mistério, o milagre de gerar uma vida e de fazer desta vida um presente de Deus para a história e para o mundo. E as pessoas estão ponderando a partir do quanto isso vai atrapalhar as suas vidas. Não, um filho não cabe no momento que eu estou vivendo na minha carreira. É claro, nós vivemos numa sociedade difícil. As mães que têm filhos sabem o quanto é difícil conciliar carreira e maternidade. As leis, elas têm evoluído para que os pais possam estar presentes nesse processo. Hoje já se evoluiu muito a licença paternidade também. Mas filhos são bênçãos, irmãos. Eles dão trabalho, dão, eles tiram nosso sono, tiram, eles nos enchem de preocupações, sim. Eles nos fazem chorar, ajoelhados, preocupados. Eles nos perturbam muitas vezes a nossa paz, mas não existe nada tão sublime como ser pai, como ser mãe, e olhar aquelas pessoinhas que vão crescendo e vão se tornando uma extensão de Deus no mundo. Porque os filhos são do Senhor. Feliz aquele que enche deles a sua aljava, diz Salomão. Ontem eu li uma notícia à noite de uma família que tem 11 filhos. E a moça postou, né? Nossa, que felicidade!
Porque ela teve o último filho há 8 meses atrás e descobriu que está grávida de novo, do 12º. Mas sabe o que? Mas sabe o que mais me impressionou? Foi ver a foto onde ela com a mão na barriga e os 11 filhos ao lado e o marido em pé, sorridente, felizes com a notícia de que vem mais um. E eu lembro como a gente ficou aflito quando nós tivemos a gravidez inesperada da Elissa, por exemplo. Da gente se olhar, e a Margarete, como é que vai ser? E agora? E a gente pensa, será que vamos ter dinheiro? Será que a gente dá conta? Como é que vai ser? Ajustar tudo? Será que tem tempo? Como é que vai ser? Cuidar de 3? Será que como vai ser? Irmãos, nós vivemos muitas lutas. Nossos filhos nos dão muito trabalho. Nós vivemos muitas frustrações e muitas alegrias. Mas a gente não consegue perceber a vida sem estas pessoinhas. Filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre é um presente de Deus. Então não esqueça essas duas coisas. Primeiro, herança é aquilo que não conquistamos pela nossa própria força, que não depende de nós, depende de Deus. Eu não sei em que circunstâncias você se tornou pai, se tornou mãe, mas uma coisa eu sei, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Filhos são herança, são presente. Não pertencem a nós, portanto, nós não deveríamos criá-los como se eles fossem satisfazer o nosso projeto. Sabe? A tendência que todo mundo espera, eu olho para a minha família, por exemplo, é que os filhos do pastor sejam uma extensão do pastor, né? Que eles trabalhem na igreja, e o pastor ministra a música, que o filho esteja na banda, e que ele também se torne um futuro pastor, enfim. E a gente constrói esse ideal sobre os nossos filhos, e aí quando de repente esse ideal não é atingido, a gente fica frustrado. Ah, como eu queria que o meu filho fosse assim, como eu queria que o meu filho estivesse ali, como eu queria ver meus filhos em determinado lugar. Irmãos, os filhos são do Senhor, eles não são para atender a nossa expectativa, mas para cumprir o propósito de Deus na história e na vida deles. E às vezes a gente se frustra porque os filhos não atenderam os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas expectativas. Mas quem disse que eles vieram ao mundo para atender as nossas expectativas? Eles vieram para cumprir um lugar que é deles, e Deus sabe qual é a história que tem com a vida do seu filho. Deus conhece. Antigamente era quase uma regra, né? Filho de médico virava médico, filho do pastor vira pastor, filho do dentista vira dentista. Eu sou da área de técnica, de engenharia, mecânica. Trabalho com tecnologia, projeto, pesquisa. Nenhum dos meus filhos que seguiram o mesmo caminho. Elissa quer fazer biologia ou medicina. Naum passou perto. Está trabalhando com motocicletas. Daquilo que eu faço, ele só acompanhou o motociclismo. E o Asaf foi fazer moda. Quer ser alfaiate, que ele falou.
Os filhos não são uma extensão do nosso braço. E aí chega o versículo 4 que diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Veja, de muitas armas, de muitos aparatos de armas que Salomão poderia usar como referência, ele diz que os filhos são flechas. Eles são para ser arremessados. Por que Salomão não disse que os filhos são como uma espada na mão do seu pai? Uma espada é a extensão do braço. Segue os movimentos do meu braço. Segue a direção que eu determinar. Mas os filhos não são uma extensão de nós. Os filhos têm sua própria história. Os filhos vão encontrar o seu próprio caminho. E se eles não estão seguindo os caminhos que nós planejamos e projetamos para eles, e se às vezes eles parecem meio perdidos, calma, eles vão achar o seu caminho. Nós vivemos numa geração muito complexa. E nós precisamos ter cuidado com os nossos filhos. Antigamente era fácil. Antigamente tinha ou ser engenheiro, ou ser médico, ou ser advogado, ou ser administrador. E se não fosse uma dessas 4 coisas, eu fazia contabilidade. Eram as carreiras que existiam antigamente. Não tinha muito para onde correr. Hoje em dia, irmãos, só engenharias deve ter umas 30. Só engenharia deve ser uma... Antigamente era mecânica, civil e elétrica. Agora tem engenharia de produto, engenharia de qualidade, engenharia de design, engenharia de alimento, engenharia têxtil, engenharia química, engenharia de tudo que é tipo. E olha que drama os nossos filhos vivem. Porque neste mundo plural, neste mundo com tantas escolhas, nesse mundo com tantas opções, parece que eles têm um privilégio, né? Ah, eu não tinha tantas opções como você tem, mas isso é um tormento. Antigamente o pai dizia, bom, você vai ser médico. O pai determinava, você vai ser advogado. Você vai estudar naquela escola. E vai seguir aquela carreira. E os filhos iam. Havia um grande problema nisso. Porque nem sempre eles queriam aquilo, mas faziam porque as famílias obrigavam. E seguiam aquela determinada carreira porque os pais lhe impunham aquilo. Aí hoje a gente diz assim, não, hoje eu não vou impor ao meu filho. Eu vou dizer apenas para ele que eu quero que ele seja feliz. Olha que fardo. Olha que fardo. Porque antigamente, se o pai impunha ao filho que ele ia ser médico, o caminho está definido. É estudar muito, passar na faculdade de medicina, cursar medicina e se tornar médico. O objetivo está atingido, a meta está atingida e sai todo mundo feliz. Mas hoje a gente diz para o nosso filho, eu quero que você seja feliz. Qual é a receita para ser feliz? Qual a carreira fará ele feliz? Qual escolha fará ele feliz? E eles vivem sob a expectativa dos pais de que eles sejam felizes. Isso é um fardo. Porque não sabem a receita da felicidade. Por isso eles estão meio perdidos.
Por isso parece que nada serve, que nada cabe. Por isso parece que nada satisfaz, nada agrada, porque no final das contas, o que eles estão procurando não é uma carreira, eles estão procurando a receita da felicidade que a gente colocou para eles viverem. Então tenha paciência. Tenha paciência. Esta não é mais uma geração que aos 17 anos o filho já definiu a carreira, já sabe que faculdade vai fazer, já sabe o que quer ser na vida. Esta é uma geração que aos 17, 18 anos, ele está olhando para as diversas opções e está dizendo, nada me agrada. É uma geração mais tardia. É uma geração que vai fazer as escolhas definitivas da sua vida mais tarde. Não é mais a geração que vai casar como eu casei aos 19 anos. Não é mais a geração que já vai estar com a sua história mais ou menos traçada aos 25. Não! E nós precisamos ter paciência com este processo. Nós precisamos ter paciência, porque os filhos não são uma extensão de nós, não são espada. Os filhos são flechas. E quando a gente arremessa os filhos, o nosso papel é tentar arremessá-los de uma forma mais precisa e mais distante possível. E nós, como pais, precisamos nos preparar para este momento. Quando o destino deles vai para longe de nós. Quando o destino deles se afasta de nós. Nós, latinos, somos apegados a esta coisa da família estar junta, da família estar perto. Sofremos quando os filhos se vão, quando eles vão embora, quando eles deixam a casa. Nós precisamos nos preparar para isso, que os filhos são para ser arremessados quando eles se forem, quando eles quiserem morar sozinhos, quando eles quiserem tocar a própria vida, quando eles demorarem a telefonar, quando eles demorarem a ligar para você, saiba que você cumpriu o seu papel, ele está resolvendo a vida, ele está vivendo a vida, ele está tocando a própria vida. Não se sinta... Porque a gente vai viver, naturalmente, nós vamos viver a síndrome do ninho vazio, né, Teco? Quando esses dois caras não estiverem mais em casa, você e a Binha vão se olhar e vão sentir uma falta danada. Voltarão a ser só dois. E esta é a terceira coisa que eu queria falar a respeito dos filhos. Eles são presentes de Deus. Eles são flechas. Eles se vão. E quando eles se forem, quem vocês serão como casal? Porque muitos de nós cometemos o erro de nos tornarmos pais de alguém. E passamos a organizar a nossa vida e o nosso relacionamento em função de sermos pais dos nossos filhos. As mães, vejam mães, escutem o que eu quero dizer a vocês. Porque especialmente as mães têm a tendência de colocarem os filhos como primeiro lugar nas suas vidas. Em detrimento de qualquer outra coisa, até do marido. Mas deixa eu lembrar você de uma coisa. Este filho, mãe, ele não é seu, ele é flecha, ele é para ser arremessado, ele vai viver a vida, ele vai ganhar a vida, ele vai arrumar uma namorada, um namorado, a sua filha vai arrumar um namorado, e eles vão sair de casa, e eles vão crescer, e eles vão ter a sua própria história, e você ficará com o seu marido. É ele que vai contigo até o final da sua história.
É tão bonitinho, né? Quando a gente, no outro dia eu estava ali na calçada do prédio e vi um casal de velhinhos de mão dada saindo do mercado, assim, os dois juntinhos, assim, um ajudando o outro. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Seu filho, eu tenho certeza que ele é muito importante para você. Mas não se esqueça que a pessoa mais importante na sua vida é o seu marido. Não se esqueça, marido, que a pessoa mais importante da sua vida é a sua esposa. Os filhos se vão. E vocês vão ficar sós de novo. E sabe o que acontece com muitos casais quando vivem a síndrome do ninho vazio? Eles se olham e eles percebem que eles agora são dois estranhos, porque eles deixaram de ser um casal, eles são apenas a mãe e o pai do Enzo. E foram perdendo o romance, foram perdendo os afetos, foram perdendo a intimidade. Foram perdendo. As crianças estão lá em cima, então desculpe, eu vou dizer o que eu vou dizer aqui. Foram perdendo o tesão. Porque passaram a ocupar, enquanto família, apenas o lugar de pai e o lugar de mãe. E um dia os filhos se vão, porque eles são flechas. E vocês precisarão se reconhecer como: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É isso que a Bíblia diz. Repete isso. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Seu filho é do Senhor. É difícil a gente ouvir isso como pais, né? Porque o meu filho, a minha filha, é meu. É meu. Herança do Senhor são os filhos. Nós somos mordomos de um bem que não nos pertence. Nós somos mordomos de um bem que não nos pertence. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Flechas. A quarta coisa que eu quero dizer. O melhor atirador, o melhor atirador, nem sempre acerta o alvo. Voltando à figura da espada, se a gente pegar especialmente uma espada como o gládio romano, que é uma espada curta, o soldado romano tem golpes precisos. Ele sabe exatamente onde vai atingir e que ponto do seu oponente ele vai atingir. Os arqueiros, eles mais ou menos definem onde a flecha deve cair. Então, eles calculam o peso, eles calculam a inclinação, eles calculam a tensão do arco e eles soltam. Mas nessa trajetória, tem o atrito do ar, tem a força do vento, tem tantas variáveis imponderáveis que não é preciso o lugar onde a flecha vai cair. Não é preciso. Não é exato.
A quarta coisa que eu quero dizer a respeito dos filhos é que, especialmente na experiência religiosa, se construiu a ideia de uma equação exata, de uma fórmula exata. De que se você for um bom pai, uma boa mãe, o seu filho dará certo, será uma boa pessoa. E de que, se de alguma forma, alguma coisa está dando errado com o seu filho, a culpa é do pai e da mãe. Existe uma verdade e uma não verdade nesta lógica. É claro que nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. É claro que maus pais têm o poder de destruir a vida, o futuro de uma criança. É claro que uma família desajustada tem a capacidade de desordenar a mente e até o caráter de uma criança. É claro que uma educação de forma precária, omissa, relapsa, ela há de ter consequências na formação ética e moral de uma criança. É claro que sim. Mas isso não é uma regra. Tanto quanto não é uma regra de que se você for o melhor pai e a melhor mãe, tudo vai acontecer perfeitamente na vida do seu filho. Ah, pastor, mas está escrito lá em Provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esta é uma mensagem de esperança, meu irmão. Porque a Bíblia é um livro muito maior do que um versículo. Não carregue culpas. É claro que eu, como pai, Margarete, como mãe, nós cometemos muitos erros. Mas na tentativa de sermos os melhores pais que nós conseguíamos ser. Se o seu filho não é perfeito, se o seu filho de alguma forma está meio perdido aqui e ali, não carregue culpas. Sabe por que esta regra não é uma regra infalível? Que se você for o melhor pai, a melhor mãe, o seu filho será uma pessoa perfeita? Porque ele também nasceu carregado com uma natureza pecaminosa. Ele também tem uma natureza caída e quebrada. E em algum momento ele poderá fazer escolhas equivocadas na vida dele, a despeito do melhor pai, da melhor mãe que você foi. E o modo como ele experimentou e vivenciou as experiências da sua vida, aquelas que o traumatizaram ou não, tem muito mais a ver com ele do que com você. Veja, Oséias capítulo 11, versículo 1 em diante. Quando Israel era menino, diz o profeta, quando Israel era menino, eu o amei. É Deus que está falando, viu? Quer figura de pai mais excelente? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Balaíns e queimavam o incenso, as imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar.
tomei-o nos meus braços. Mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o jugo sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Eles não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que ensina, mas cujo filho decidiu se afastar dele. Seu filho faz escolhas que são peculiares a ele. E nem tudo tem a ver com você. Ah, mas eu sou assim porque os meus pais... Claro, pode ser que os seus pais tenham sido maus pais. E pode ser que isso tenha marcado de forma muito importante a sua vida. Mas não definitiva. Mas não definitiva. Vocês querem ver outro texto? Esse eu queria que você colocasse para mim, por favor. Ezequiel capítulo 18. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo, veja, se um homem é justo, e ele age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relação com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o pão com o faminto, cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro, não cobra juros, desvia sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre as duas pessoas, anda nos meus estatutos, guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal justo certamente viverá do Senhor. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer... Ué, percebe, irmãos, como não há uma lógica estabelecida entre se o pai for o melhor pai, o filho será o melhor filho, porque aqui o Senhor vai dizer, se ele gerar um filho que for ladrão, assassino e fizer ao seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer, e aí descreve todos os andamentos de novo, não viverá, diz o verso 13. Ele fez todas essas abominações e será morto. Ele é responsável pela própria morte. É o que diz o profeta. Então eu quero dizer uma palavra aos pais e uma palavra aos filhos. Primeiro aos pais. Por mais que nós tenhamos e você tenha cometido erros, as escolhas do seu filho são responsabilidade dele. E você que é filho, por mais que os seus pais tenham sido relapsos e tenham traumatizado a sua vida, o que você vai fazer da sua história também é responsabilidade sua. Mude essa história em nome de Jesus. Busca ajuda. Busca terapia, busca o que você puder buscar, mas não viva uma vida justificando os seus fracassos, os seus medos, as suas limitações nos seus pais, porque a sua história é sua responsabilidade.
E não se culpem. E o profeta Ezequiel continua. E se esse filho, olha só, e se esse filho mau gerar um filho, versículo 14 eu estou, que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo. Irmãos, percebe o fato do filho ser filho daquele que fez tudo errado, que era ladrão, que era roubador, ele vendo o que o seu pai fez, ele decide não fazer a mesma coisa. Todos nós temos a opção de decidir e de fazer escolhas sobre as nossas vidas. Tem gente que acha que é uma regra. Eu li uma notícia essa semana do filho da Cássia Eller, né, com a sua namorada. Estava lá a notícia, filho de Cássia Eller com a namorada, não sei o que lá das contas. E eu falei, olha, seguindo a lógica de muita gente, o filho de uma homossexual, de uma lésbica, ele teria a má influência, como as pessoas dizem por aí, e ele vai andar pelos mesmos caminhos, e o menino está lá com a sua namorada, ele era filho da Cássia Eller. Por quê? Porque não existe determinismo, irmão. Cada um faz as suas escolhas. Portanto, eu queria dizer aos pais, tenham responsabilidade. Porque o que nós fazemos tem consequências sim sobre os nossos filhos. Mas não se perturbe, se por mais que você tenha tentado fazer o melhor, os seus filhos nem sempre correspondem àquelas expectativas. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Para citar o último exemplo da Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós encontramos a parábola do filho pródigo. Um pai amoroso. Um pai misericordioso. Um pai que na parábola é a figura do próprio Deus. 2 filhos. 2 filhos amargurados. 2 filhos amargurados. Um vai embora. E o outro fica ressentido. Por que será que filhos de um pai tão bom, que, repito, é a figura do próprio Deus, não estão felizes dentro daquela casa? Porque não tem a ver com seu pai. Tem a ver com eles próprios. Busquem serem melhores pais. Busquem serem melhores pais. Busquem mudar e serem modelos de Cristo para os seus filhos. Eu não sei se vocês lembram, quem estava aqui no meu aniversário? Meu filho Azaf mandou um vídeo. E ele disse naquele vídeo que ele sofreu muito durante a sua infância com meu distanciamento, com meu afastamento. Mas que ele viu nos últimos anos todos o meu grande esforço de me tornar um pai melhor para ele. E ele disse, por isso hoje, pai, eu tenho orgulho de dizer que eu sou seu filho. Seja o melhor que você puder ser. Mude o que for preciso mudar para que você seja uma melhor mãe e um melhor pai. Mas não carregue culpas em nome de Jesus. Não carregue culpas. Porque você só foi aquilo que você conseguiu ser. E você também carrega um legado da sua história. Daquilo que te marcou. Daquilo que te feriu.
Você também carrega um jeito estranho de amar, que tem a ver com o jeito que você foi amado. Não se culpe. Apenas saiba que Deus vai cuidar dos seus filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Deus vai cuidar dos seus filhos, porque eles pertencem ao Senhor. E a última coisa, eu termino aqui. Verso 5 do Salmo 127. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos, eu vou ler isto de outro modo. Os filhos garantirão o direito dos pais. Em outra tradução está escrito: não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. A porta da cidade era o local onde as causas eram julgadas. E Salomão usa essa figura. A tradução Nova Almeida, ela transforma, ela já traduz para o tribunal, porque a porta da cidade era o lugar do tribunal. Talvez você encontre essa diferença. Pastor, na minha Bíblia está escrito: não será envergonhado quando encontrar os seus inimigos à porta. Porque está falando exatamente do tribunal, que era o lugar onde as causas eram julgadas, no tempo do rei Salomão. Então, era onde os juízes julgavam o povo, a porta da cidade. O texto está dizendo: os filhos não devem deixar os pais envergonhados. Então, filhos, entendam. É dever de vocês cuidar dos pais de vocês na velhice deles. É dever de vocês cuidar dos pais de vocês na velhice deles. É dever dos filhos serem um auxílio, serem um amparo. Garantir o direito dos pais. É muito triste ver alguém sozinho. Ontem eu vi a historinha de um senhor, ele está com câncer de língua, morando sozinho numa casa. O menino bateu a porta de um canal que eu de vez em quando acompanho no YouTube. O menino bateu a porta e disse: eu posso fazer o seu jardim? E ele disse: eu não tenho dinheiro. Ele: não, é de graça. E ele falou: eu tenho um câncer na língua, só estou esperando a morte. E ele não tinha ninguém. Nem um filho, a esposa morreu. Estava sem tratamento, sem remédios. Eu me comovi muito com aquela história. Os filhos são aqueles que Salomão diz que garantirão o direito dos pais. Filho tem que cuidar dos pais. Mas não carreguem determinados preconceitos. Porque às vezes dizem assim: é um absurdo que os filhos botaram o pai e a mãe no asilo. Uma coisa, irmãos, é abandonar os pais no asilo. A outra coisa é você reconhecer que a melhor solução para ele em dado momento é o asilo. Onde terá um cuidado intenso, onde terá companhias, onde terá pessoas com quem se relacionar, e você irá e estará presente todo o tempo que você puder e conseguir estar. Porque nem sempre, acreditem, nem sempre a solução é dizer: não, o meu pai está na minha casa, eu vou cuidar dele lá em casa. Nem sempre significa que esta é a solução mais confortável para ele. Nem sempre significa que você e a sua família terão a melhor estrutura capaz de lidar com o drama, de lidar com o idoso, com as dependências de um idoso, especialmente alguns que muitas vezes têm problemas associados a Alzheimer e a outras questões.
Então não julguem os filhos sem conhecer a história, porque há aqueles que abandonam e há aqueles que entendem que a melhor solução para o seu pai e para a sua mãe pode ser sim uma casa de repouso. E é preciso nós respeitarmos as decisões e as escolhas de cada um. Porque a gente não tem essa coisa de achar que o filho que botou o pai e a mãe no asilo, ele não liga para os pais e coisa e tal. Não carrega esse preconceito, porque pode ser que não seja isso. Pode ser que esse seja a melhor decisão de amor a ser tomada. A diferença é de esquecer. A diferença é quando abandonam os pais. É disso que eu estou falando. Filhos, cuidem dos seus pais. Cuidem dos seus pais. Que Deus abençoe as nossas famílias, nossos filhos e nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém?